Oi, bebês! Sejam bem-vindos ao IanoCast. Doutora Susan, qual o tema do podcast hoje? Então, hoje o podcast é um podcast diferente, que a gente vai falar um pouquinho sobre como se livrar dos óculos em 6 minutos, né? Legal. Então, aquela pessoa que usa óculos e quer se livrar desses óculos. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque geralmente sou eu que entrevisto, eu tô achando ótimo, porque aí eu vou ser entrevistada para falar sobre a cirurgia refrativa, né? Então, assim, eu vou começar primeiro se apresentando, né? Cada uma das convidadas aqui. Primeiro a Rita, pode se apresentar, Rita. Oi, gente, eu sou a Rita Coelho, trabalho com estratégias de comunicação e marketing. Hoje sou dependente do óculos de grau. No momento eu estou sem óculos, né? É um desafio, mas eu sou a próxima a realizar a minha cirurgia refrativa, porque se tem uma cirurgia que eu conto os segundos é essa, porque a gente fica muito refém em relação à maquiagem, ao look, por conta do óculos de grau, né, doutora? Isso, verdade. A Gabi, pode se apresentar. Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriela Monteiro, eu sou influenciadora e empreendedora e hoje estamos aqui na função de entrevistar a doutora Susan com vários questionamentos de seguidores. O meu marido realizou a cirurgia refrativa e eu tô como a Rita, a próxima da fila, já quero também. Se eu já queria, agora com o pós-operatório dele e ele tá assinando a liberdade, eu sou a próxima, pode ter certeza. E a Cris? Então, meu nome é Cris Dalastro, eu sou servidora pública, influenciadora digital e eu realizei a cirurgia. Gente, foi muito bom, porque era sonho. Eu acho que desde quando eu entrei na faculdade, aquilo me irritava, me atrapalhava usar óculos. E hoje eu estou bem realizada com a minha cirurgia. Então, é ótimo, né? Aquele, assim, quem usa óculos que sabe, né? Aquele incômodo, assim, que a gente tem de, às vezes não poder se maquiar. A gente até consegue, às vezes, se maquiar, às vezes sem o óculos, né? Muito próximo, mas tem pessoas que, às vezes, têm a dificuldade do perto, que, às vezes, até com óculos fica com dificuldade, né? Sim. E, às vezes, depois da maquiagem, às vezes vai pro show e aí tá toda maquiada lá e coloca o óculos, né? A maquiagem vai por água abaixo. Eu, lá em casa, eu tenho uma penteadeira. E além dessa penteadeira, eu comprei aquele espelho menor. Por quê? Porque de perto eu não consigo enxergar o espelho da penteadeira. Então eu preciso de um espelho mais próximo para que eu possa me maquiar com detalhes, né? Então a dificuldade já começa aí. E eu confesso que desde quando eu uso óculos de grau, nunca passou pela minha cabeça, mesmo trabalhando há anos na Iano, dessa cirurgia, porque a gente às vezes se acostuma, a gente esquece o que é liberdade. Eu falo porque recentemente eu fiz a cirurgia dos seios, por mais que eu seja muito bem resolvida com o meu corpo, hoje eu tenho mais liberdade, mas quando você ainda não tem essa liberdade, ou quando você ainda não conhece essa liberdade em relação ao corpo, você se acostuma com aquilo, vira um hábito você usar um sutiã, você usar uma roupa que realmente tem que ser mais adequada por conta do óculos de grau. Por exemplo, eu já fui em casamentos que eu deixei de usar looks porque não combinava com o óculos de grau. Né? E aí você vai tirar a foto ali, aquela foto sai com a marca do óculos, né? E fora o ring light, né? Nós trabalhamos com influência digital, você tá lá reflexo, usando, né? O ring light tá lá, o ring light na sua cara e o reflexozinho, as bolinhas. É um sofrimento usar ring light de óculos. Eu tinha 3 óculos, né? Um no carro, um em casa e um no trabalho. Eu tenho 2. E teve um dia que eu deixei, o do trabalho eu tinha levado pra casa. Que dificuldade, cheguei no trabalho, a gente não enxergava nada. Aí o que acontecia? O trabalho não é tão perto de casa, sai do trabalho, vai lá em casa buscar o óculos. Hoje ainda um colega de trabalho comentou, Cris, mas você tá diferente sem óculos. Aí eu falei assim, é porque vocês são acostumados comigo aqui no trabalho, porque fora daqui ninguém me via de óculos, porque eu não usava óculos para gravar. Tanto que as pessoas eram acostumadas a me ver sem óculos. Eu usava para dirigir, para trabalhar. Para gravar eu não gostava, exatamente por isso. Ficava marca aqui na maquiagem, derretia. O ring light, não, era muito complicado. Palmas. Eu acho também que é super legal a gente falar também da questão da liberdade geográfica, né? Porque assim, o óculos, você fica naquela dependência tão grande. Por exemplo, às vezes eu vou falar um exemplo por mim, assim, no cinema. Esqueci meu óculos. O filme é legendado. E o 3D, então? Gente, então você 3D? Fica nessa assim, eu nunca posso esquecer meu óculos na faculdade também. Se eu sentava longe do quadro,
já era pra mim. Na faculdade era uma sofrimento. aula Também, perdida. pra mim também. Então, eu acho que a questão, né, de aumentar mesmo a questão da qualidade de vida. Tinha que andar Aumenta. com o óculos colado, porque se esquecesse era triste, dava vontade de chorar. Ou ter vários óculos, né? Um em cada eu tinha lugar. vários. Doutora, uma todo mundo em cada curiosidade. Você já usou óculos de grau? Você usa lente? Por ser oftalmologista, né? Eu sempre... Você sabe que eu sou a única da minha família que não precisa óculos. Olha só! Eu fui premiada. Que coisa boa. Eu ficava na dúvida se a senhora usava lente de contato. Eu sempre tive essa curiosidade. Aí eu falei, acho que eu vou perguntar pra doutora. E agora a gente comentando, Sim. eu lembrei. E doutora, como que, assim, é uma curiosidade até minha como paciente também, como que você enxerga, assim, a cirurgia refrativa hoje na medicina, né? Nos avanços, porque eu acredito que esse equipamento da Iano, ele tem um avanço tecnológico que é diferenciado aqui no estado. Assim, como que você vê a evolução da medicina, principalmente na parte oftalmológica, de quando você se formou e foi para residência até o momento, assim, era falado essa cirurgia, não era? É algo ainda que existe um certo preconceito? Isso. Mudou tudo. Tudo. Desde a época da minha residência para cá, a gente estava conversando, né, Gabi, até quando cheguei, porque assim, hoje o equipamento realmente assim é extremamente seguro. Né? Isso é o principal, é a questão da segurança, que muita gente tem medo, né? Às vezes, eu não vou fazer porque eu tenho medo de ficar cego, né? Sim, eu tenho medo de escuta muito complicação, né? Se não der certo. Então, e realmente, hoje o equipamento realmente é extremamente seguro. Então, primeiro lugar é segurança, né? Então, até estava contando um caso que, às vezes, o paciente, na hora, né? Apesar da cirurgia ser tão rápida, é uma cirurgia que ela leva 1,4 segundos por grau. Então, assim, uma pessoa que tem 3 graus vai demorar 4, 5 segundos na cirurgia. Então, assim, é muito rápida. E ela, apesar de ser tão rápida, às vezes na hora, a gente fica nervoso, né? Assim, alguma coisa no nosso olho. Eu até que fiquei bem tranquila. Eu entrei dançando, olha, que mas bom fazendo que eu Tem passei. gente que tem Mas fobia, Ficar preso, Tem gente perder a que tem visão. medo. A minha mãe, quando fez da catarata, ela falou que ela só se acalmou quando a senhora falou assim, essa é a mãe da Rita. Aí ela... eu estou em boas mãos, porque na hora ali, né, anestesiada, a pessoa fica com aquele medo. E na minha família tem o caso, a minha irmã, ela é cega de um olho, então a gente já fica naquela pressão, né? Tem muita gente que pergunta também, mas é com o olho aberto. Doutora, é com o olho aberto, com o olho fechado? Olho aberto. Você sabe que, assim, a gente não pode usar... Porque, assim, quando a cirurgia não depende tanto da pessoa, a gente geralmente costuma fazer uma sedação mais para ficar tranquila. A cirurgia refrativa a gente não pode, porque ela precisa olhar para uma luz verde. Que ela fica lá no aparelhinho piscando. Só a única função da pessoa, quando vai fazer a cirurgia, é olhar para a luz verde. Eu tá passando um filme aqui na minha cabeça. Nossa, esses detalhes eu não sabia. Aí, só que o aparelho, ele é tão seguro, né? A gente tava falando sobre segurança. Que assim, teve uma paciente na semana passada que ela ficou um pouquinho ansiosa, ela tinha mais grau, tinha em torno de 8 graus de miopia. Então, assim, acabou que ia demorar em torno de uns 15, 14 segundos ali a cirurgia. Só que durante o procedimento, a paciente sem querer começou a se movimentar e ela tirou totalmente, durante a aplicação do laser. Ela virou a cabeça e tirou totalmente. E de repente o laser parou. Ele tem um sistema que a gente chama de eye tracker, que ele faz por luz infravermelho, ele localiza a pupila, que é a menina do olho, e ele consegue ver toda a movimentação do olho. Então, às vezes, a pessoa lá tá olhando para a luz verde, mas ela tem micromovimentos, às vezes, que desfoca um pouquinho e acaba olhando para o lado e o laser segue. Ele vai, olhou para o lado, segue, olhou para o outro, olhou para baixo. Então, a aplicação é extremamente precisa na região onde ela tem que ser feita. E se acontece de, às vezes, sair totalmente, então, essa paciente saiu totalmente, a cabeça virou. E aí, o laser para, ele travou. Então, era uma outra médica que estava operando, ela estava pisando, ele parou. Aí a gente acalmou a paciente, falta ainda um pouquinho, faltava 5 segundos, falta ainda um pouquinho, vamos posicionar, posicionamos, ela se acalmou, colocou na posição, continuou apertando o pedal, terminou os 5 segundos exatamente da onde ele tinha parado. A inteligência, Nossa, né, é do muito laser, inteligente. ele entender isso.
Eu lembro que eu tava com uma tossezinha enjoada, lembra? Isso. Aí eu perguntei pra doutora, mas se eu tossir na hora do laser? Ela falou, Cris, fica tranquilo, o laser é super inteligente e ele vai parar. É como se fosse um robô ali, né? Que né? ele verifica todos os movimentos, né? Eu fiquei super preocupada que a tosse começou tipo uns 2 dias antes. Eu falei, gente, agora. Eu falei, Eu tossir até na comentei com a cirurgia. E doutora, em relação à anestesia, assim, a senhora falou sobre a sedação. É uma sedação em que o paciente ele tem a opção de ficar 100% acordado, já que ele tem que ficar com o olho aberto. Ou se por acaso falar, doutora, pode deixar meus olhos abertos, mas eu quero dormir. Eu quero apagar. Não tem essa existe as possibilidade. possibilidades. A cirurgia precisa ser acordada. Então, assim, a gente não faz uma sedação, ela é feita anestesia com colírio, então a gente pinga o colírio, é colírio só mesmo, anestésico. E assim, às vezes tem pessoas que às vezes tem um pouquinho mais de ansiedade, a gente faz até dar um comprimidinho para ficar mais tranquilo, mas assim, não precisa. É mais assim, pensando no pós, que daí a pessoa fica mais tranquila. Às vezes aqueles momentos ali tem que ficar mais com o olho fechado, né? Mas o procedimento em si, ele é muito tranquilo. É claro que tem pessoas que têm, né? Às vezes uma fobia, né? Sim. Igual quando a gente vai fazer, às vezes, um exame. Quem já fez aqui é uma ressonância da cabeça. Deus me livre. Aí, assim, é um negócio que... Parece que sou bem tranquila. Eu também sou uma pessoa muito tranquila, mas eu já outras precisei coisas, eu faço com anestesia. Eu sou tranquila em relação a isso. eu fiz até sem anestesia, mas assim, na hora que você tá lá, tem aquele aparelho que fica aqui na frente, você fica assim num tubo. E assim, dá aquele mal-estar, né? E às vezes, assim, mesmo a cirurgia sendo rápida, a pessoa às vezes fica um pouquinho ansiosa, mas o procedimento é muito rápido, não dói, não sente nada, é muito tranquilo mesmo. E hoje, com essa questão da tecnologia, tanto em relação à segurança e em relação a tratamento. Esses lasers mais novos, eles têm a capacidade de fazer uma correção conforme o olho da pessoa. Então, é uma correção personalizada. Os lasers antigos, o que ele fazia? Ele fazia uma aplicação só central do laser, então era como se fosse assim, uns buracos centrais assim, e a córnea ficava totalmente plana ali no centro para corrigir o grau. Hoje não, o laser ele não faz uma aplicação assim, ele faz todo de maneira distribuída para o olho ficar como ele realmente é, né? De uma maneira personalizada para melhorar a qualidade de visão. Então o laser hoje ele consegue fazer todo esse tratamento muito preciso em relação a isso. Por isso que hoje é uma cirurgia muito realizada. No Brasil, até, ela é muito mais realizada fora. Fora, assim, Estados Unidos, né, Europa, ela é muito mais realizada, porque assim, a tecnologia eu acho que acabou até chegando mais cedo, tarde, né? Aqui chegou um pouquinho mais tarde, e as pessoas assim, nossa, fazem demais. E eu falo, do futuro, é assim, não vai ser mais o falando com a Gabi, né? Vai ser assim, como que será que vai ser no futuro? Não vai, hoje praticamente não depende tanto do médico ali na hora do procedimento, porque é um negócio tão automatizado. No futuro vai ser, você compra seu laser para você fazer a sua cirurgia em casa, né? Nossa, meu Deus. Doutora Suzy, agora a pergunta que não quer calar e é a dúvida número 1 dos meus seguidores. Inclusive, mais ainda do que... A cirurgia dói? Essa ainda é a segunda, mas a primeira é... Qualquer pessoa pode realizar essa cirurgia? Então, não. Nem todo mundo pode. Como que é o pré-cirúrgico? Então, a gente precisa... Então, no pré-operatório, a gente faz a consulta, né? Então, na consulta, eu vou ver o grau, né? Então, da pessoa, como que é o grau, como que ele tá, se o grau tá estável, né? Como que ele tá. E aí, precisa fazer alguns exames. Tem pessoas que realmente não pode fazer, porque às vezes depende do grau, quantidade de grau. Então, pessoas que têm mais de 10 graus de miopia não dá para fazer. Depende da idade também? Depende da idade. Então, às vezes, muito jovens, né? Às vezes, antes de 20 anos, né? Claro que tem alguns critérios que a gente usa, não quer dizer que é proibido. Pergunta sobre a questão de ter estabilizado o grau. Ainda tem essa questão? Isso, tem. Se o grau tá aumentando muito, não dá para fazer. Assim, não é que vai ter problema. Porque às vezes faz e o ano que vem vai aumentar e já perde a cirurgia, né? Começa a reaparecer, né, o grau. Então, tem essa questão também da estabilidade e dos exames. Então, o mais importante é os exames, porque assim, eu preciso ter um olho perfeito, um olho bom para fazer a cirurgia.
Por quê? Porque eu quero que a cirurgia dê certo, Sim, né? sim. Então, claro que tem casos que às vezes a gente contraindica, né? A gente estava comentando que muitos casos eu contraindiquei, né? Teve vários pacientes Sim. que foram contraindicados porque não tem uma córnea, porque a aplicação do laser é só na parte da frente do olho, que a gente chama de córnea. E a aplicação ali na córnea, se tiver muita irregularidade, se não for uma córnea boa, estrutura boa, às vezes depois pode Mas descompensar. existe tratamento, tipo, agora a pessoa não tem condições, não pode fazer, porque a córnea não está boa, mas, sei lá, no futuro daqui 3, 4, 5, Sim, 10 anos tem existe essa casos. possibilidade? Isso, tem casos assim. Tem casos que a pessoa não vai poder fazer, só que tem outras alternativas, né? Então a gente está falando de cirurgia laser, mas, por exemplo, a pessoa que tem 12 graus de miopia, ela não vai poder fazer o laser, mas ela pode fazer um implante de uma lente que chama lente fáscica. Não é nem a cirurgia de catarata. É uma lente que é implantada, que fica atrás do colorido do olho, que ela corrige esses 12 graus. E geralmente são os pacientes mais satisfeitos, porque a pessoa tinha... Eu fiz esses tempos uma paciente de 18 graus. Imagina você ter 18 graus de miopia, né? E aí coloca essa lente, nossa, a pessoa enxerga tudo. É assim, Que legal, né? são as pessoas mais assim maravilhadas, porque quando usa óculos é diferente. Quando a gente usa óculos, a gente não vê o que é realmente o real. Por exemplo, o Edu tinha miopia, né? Ele via as coisas de um tamanho menor. Porque o grau da miopia. Agora eu fiquei na dúvida. O meu não é miopia. Né, maior Rita? Você também. Aham, eu tenho miopia, verdade. Você enxerga de um tamanho menor. Você enxerga assim, e é o seu, você está acostumada com isso. Quando você fizer a cirurgia, você vai ver que as coisas, o real é maior, né? Então, uma pessoa que tem muito grau, que sente O muito que seria, isso. por exemplo, esse real? Por exemplo, o tamanho, vamos supor, de um copo? Explica Isso, pra você gente entender vê, melhor. por exemplo, tamanho aqui, uma pessoa que tem muito grau de miopia, ela olha aqui e vê metade do tamanho dele. Ai. A impressão que eu tenho quando eu coloco óculos é que eu vejo as coisas mais coloridas, mais Isso, bonitas. Eu ia perguntar em isso relação a também. isso. Então. Em relação ao tamanho Maiores, e a cor né? também. Isso. Mais amplos. Eu tenho a impressão que é mais quando- bonito, mais colorido, mais... Então é porque quem tem miopia me vê magrinha. Então é mais. Você vê? Então, você vê com óculos, você vê mais colorido, mais nítido, mas menor. Sem o óculos, às vezes a gente pode ver mais ou menos a comparação com lente de contato. Lente de contato, ela já diminui um pouquinho essa diferença do tamanho. Mas uma pessoa que tem muito grau, por exemplo, 18 graus, ela vê tudo muito menor, muito mais, assim, é muito diferente. E aí, quando faz a cirurgia, as coisas ficam maiores, ficam mais nítidas e, assim, com mais qualidade. Fora a questão de, com óculos, você perde campo, né, de visão. Perde mesmo. E dependendo do Você modelo do tá- óculos, também perde mais campo ainda. verdade. Isso é verdade. Agora, teve alguns seguidores que me perguntaram: mas eu tenho miopia e astigmatismo, posso fazer? Você tinha o quê? Muita dúvida em relação a qual era o problema. O tipo de grau. Porque Sim. o meu, o maior O seu problema maior era astigmatismo. Então, o meu é diferente. O que acontece? A miopia é um tipo de grau excelente em relação à recuperação. Recupera mais rápido, é um grau muito tranquilo. É o grau mais indicado para fazer a cirurgia. O meu também. O astigmatismo O meu é também. astigmatismo. O da Cris era praticamente astigmatismo. O grau mais alto de astigmatismo. E o astigmatismo também, o laser corrige de uma forma, assim, exatamente como... Porque o grau de astigmatismo, o que ele é diferente? Ele tem uma curvatura do olho em diferentes eixos. Por exemplo, nesse eixo aqui, ele é assim, no outro é mais achatado. Então, o laser tem que aplicar exatamente aqui para ficar igual ao outro. Então, e ele faz essa leitura e consegue fazer a aplicação exatamente aonde tem que ser feita. Ele faz todo o planejamento automaticamente e a gente faz essa aplicação. Agora, a miopia não, ela é mais central mesmo. Então, é uma aplicação até muito mais tranquila e geralmente a recuperação melhora e o paciente sente assim muito mais rápido, né? A questão da evolução. Mas pode corrigir hipermetropia também, que é um tipo de grau que às vezes atrapalha o perto, astigmatismo e miopia. E doutora, falando assim do pós-operatório, até porque lá em casa eu acompanhei a minha mãe, que por mais que ela não tenha feito essa cirurgia, ela fez da catarata, ela usou um óculos de sol, né, um óculos escuro, eu vi que a Cris também usou, e uma dúvida que surgiu, porque eu lembro que quando a minha mãe fez a cirurgia, eu falava assim, mãe, não usa esse óculos, porque, um exemplo, um óculos de sol Y,
que a gente sabia que era de uma marca inferior, que não tinha aquela proteção, né? Assim, que são óculos mais populares, né? Que eu acho que acredito que a gente possa falar desta forma. Existe, assim, alguma recomendação de, olha, você tem que usar apenas o óculos escuro da Iano, ou então você pode usar alguns óculos escuros, porque eu acho que isso também é importante a gente explicar, porque, por exemplo, lá em casa eu tenho uma coleção de óculos, né? Então, acabar que quando eu fizer, eu vou querer usar todos. A Cris, eu acredito que também, a Gabi. Então, assim, o que realmente pode nessa questão, assim, do óculos de sol pós-cirurgia? Principalmente porque a gente mora num local muito quente, né? Isso. A questão do óculos, ele precisa ter a proteção ultravioleta. Então, assim, tem proteção ultravioleta. Se for um óculos comprado em ótica, né, um óculos, assim, de qualidade, ele vai ter proteção. Então, o óculos escuro é muito importante por 2 motivos. A questão do incômodo que traz logo depois da cirurgia, a questão de claridade, né? A luz, ela vai incomodar, isso é natural. Isso, ele como por ser óculos escuro, ele vai estar protegendo. Segundo, a radiação ultravioleta. Isso é muito importante, porque a radiação ultravioleta, ela é inflamatória, ela inflama, né? E ela pode, se a gente, principalmente aqui, né, no estado, se a gente fica muito é um sol exposto, pra cada um. ela pode formar Principalmente cicatrizes. nessa Né? Agosto, Nessa época, setembro. principalmente. No caso da catarata, né? No caso da sua mãe, a gente tem os óculos específicos, até porque, como tem a microincisão, tem que estar bem fechadinho para não entrar nada. O risco de infecção é muito maior. Diferente da refrativa, que a refrativa não tem corte. Ela é uma cirurgia totalmente a laser. Então, ela é feita só a aplicação do laser, sem nenhum tipo de corte. Então, ela é até mais tranquila. Mas o sol tem que cuidar, viu? Praia, cuidar, usar o óculos E o pós-operatório, assim, doutora, eu sei que vai de cada organismo, de cada pessoa. Além do óculos de sol, assim, porque hoje o celular, ele se tornou uma ferramenta indispensável para qualquer pessoa, né? Como que é essa questão do uso do celular? Porque quando eu fiz a minha cirurgia do César, eu falava assim, Jonas, eu posso segurar o celular? Com quantos dias, né? Porque existe esse mito de que, você não pode levantar o braço. E na questão da cirurgia refrativa, que eu tava conversando com uma amiga, Rita, será que eu vou poder ficar usando o celular? Será que daqui quantos dias eu vou poder assistir uma televisão, uma série? Porque eu acho que isso também prende um pouco a pessoa na hora de fazer a cirurgia. Porque a gente fala assim, são 15, 20 dias, um mês ali de pós-operatório, mas você não quer largar o celular. Você não quer se desconectar do mundo, E né? completando o que a Rita tá falando, inclusive, outra dúvida que me questionaram, inclusive foi a primeira dúvida do meu marido em específico. Amor, vou precisar ficar de repouso? Vou ter que ficar sem fazer musculação? A questão de levantar eu peso. também. Né? Então, assim, eu acho que é uma dúvida recorrente, Sim, né? sim. Então, a cirurgia refrativa, como eu estava falando, ela não tem corte, né? Então, ela é muito mais tranquila. Não tem problema usar celular, você pode usar. É claro que às vezes o primeiro dia fica, né, aquele sensibilidade, você não vai conseguir ficar... Porque quando a gente está na tela, no computador, celular, a gente acaba piscando menos. A gente está prestando atenção e não pisca com a mesma frequência. Então o olho resseca mais, sente mais ardência, né? Então não é que é proibido, mas às vezes vai sentir um pouco mais de incômodo, mas não vai afetar de maneira alguma a cirurgia. Agora, a questão também de musculação não tem problema nenhum. Se no primeiro dia estiver bem, pode levantar, eu tava preocupada né? se eu podia treinar. Não mas tem eu só fui depois dos problema. 7 dias. Isso. A questão só assim, porque tem a questão, às vezes, de contaminação, né? Sim, não pode, assim, entendi. nadar, mergulhar, porque daí, às vezes, abre o Piscina, olho. cloro. Piscina, o cloro, que às vezes pode cair no olho e às vezes vai irritar. Mas musculação não tem problema, só que tem que cuidar, porque às vezes vai ficar horas lá e esquece de pingar o colírio, né? Então tem que pingar o colírio, Dirigir né? também. O Eduardo Quanto anda tempo? com esse colírio no bolso. Você passa até hoje o Tá colírio? aqui O tempo dia. todo ele passa, toda hora. Tem No que dia, usar, lógico. né? No dia fica assim bem sensível, a claridade, né? Então, realmente no dia não é bom. É bom ter alguém ali para acompanhar, porque daí, a hora que termina a cirurgia, já vai ver que vai estar melhor em relação a antes, né? Eu, na hora Mas que só terminou a fica- cirurgia, eu tava enxergando tudo. E como que é o acompanhamento, assim, igual a Cris fez agora, recente, né? Foi julho ou foi agosto que você fez? Julho? Foi julho. A cada 3 meses, a cada 6 meses? Isso, o acompanhamento no início é assim, precisa ver depois de uma semana, a gente tem que ver, o primeiro dia uma semana, ver como que tá, tem que tirar uma lente, porque a gente coloca uma lente de curativo. Às vezes tem pessoas que a lente, ela acaba saindo sozinha, né? Outras Aí pessoas chega tiram lá, a lente. Eu fui lá pra tirar a lente. Uma lente saiu sozinha, né?
Ela criou vida e saiu. E a outra eu fui pra tirar. Aí a doutora Sus tava viajando, a Karine. Foi a doutora Karine. Me atendeu. Aí ela falou assim, mulher, não tem lente aqui não. Mas ela falou que a recuperação, a cicatrização tava ótima. Ela falou, não tem lente não. Eu falei, não. No meu caso, no caso do Edu, a doutora Susan viajou. E eu acho que ia ser a mesma médica atender ele. Eu falei, amor, a doutora Susan viajou, mas você pode ir lá, vamos agendar. Ele, não, amor. Doutora Susan, aí, não, então peraí, deixa ele no banheiro, deixa eu ver se é muito difícil tirar essa lente. Ele tirou com 7 dias, sozinho, super tranquilo. Ele já tava sentindo o incômodo, eu não sei como é que é, porque eu não que fiz, vai mas ressecando, mas que vai, né? O meu, na realidade, ela foi ressecando e indo. Começa a incomodar um pouquinho. E é uma lente normal, doutora Susan? Isso é uma lente própria, como se fosse um curativo a lente, mas né? tem o mesmo material daquela lente. Isso, o mesmo material. Ela é mais fininha um pouquinho. E aí aí fica no olho como curativo, só o período de cicatrização. E depois ela acaba, até porque o olho vai cicatrizando, né? A questão do clima, tem gente que também. demora mais, né, Acaba, tem gente que teve demora uma mais. pessoa que veio no meu direct que tinha feito a cirurgia também com a doutora Susan, porque quando é assim, todo mundo vem. Né? Ela, ai, Cris, eu ainda não pude tirar a lente porque não estava bem cicatrizado. Passou um pouquinho mais de 7 dias. Tem pessoas que às vezes tem que ficar um pouquinho mais, porque cada pessoa, né? A medicina não é igual matemática, né? Que a gente consegue fazer aquele cálculo. Né? Cada pessoa é um jeito, cada organismo é um jeito, né? Então, às vezes tem pessoas que às vezes demoram um pouquinho mais para recuperar, outros menos. Mas assim, fica bom, sabe? Como é incrível que... É assim, é muito preciso, sabe? Hoje a gente, assim, teve até a gente teve um curso no final de semana que fez o treinamento com todos os médicos do hospital. E assim, como é essa questão da tecnologia, como é incrível, assim, hoje a gente discute, assim, menos de 0,25, vamos fazer todo esse cálculo, porque às vezes pode ficar 0,25 de grau, que não faz diferença nenhuma. Meu né? sogro. Doutora Souza, e tem um tempo para falar assim, o resultado final com um tempo, já é imediato ou existe um período? Então, isso vai muito de cada pessoa. Tem pessoas que às vezes o primeiro dia já fica bom e já vai a recuperação muito rápido. O resultado final, eu digo, da cirurgia. Isso, a cirurgia mesmo, assim, a gente pode falar de resultado final para pensar se precisa, às vezes, fazer alguma retoque, alguma coisa, porque às vezes tem pessoas que cicatrizam de um jeito, sobra um pouquinho de grau, faz um retoque. Depois de 3 meses, que a gente consegue ter uma ideia realmente do Com 3 resultado meses final. dá para ver se a pessoa, né, vai precisar desse tipo de... Eu tive retoque. no meu sogro, né, na casa dele. E ele fez a cirurgia na época que era com bisturi ainda. Ele fez a E aí, como foi a experiência dele? Não, ele falou, era um olho, operava um olho primeiro, depois o outro. Porque tinha que ver se ia dar certo. Cris, era muito diferente. Viva a tecnologia. Viva a tecnologia. Gente, com ele laser. fez, Ele fez. Meu sogro, assim, sempre quando lança uma novidade. Ele vai. Ele fez a cirurgia então, com você bisturi, sabe que né? essa cirurgia, assim, realmente, assim, como a inteligência, né, que era utilizada realmente para miopia, e aí faziam cortes, Era assim. cortes, ele falou. Hoje, se ele for lá, eu vou ver os cortes, que ele fica o resto da vida. São cortes, assim, na córnea, assim, os cortes diz que era radiais, corte com bisturi, né? Com bisturi. Acho que é legal um dia Diamante. você levá-lo pra lá, acho que dá um conteúdo bem legal. certeza. Né? Eu, quando estive lá em Pium, que eu tinha operado não tinha muito tempo, ele contando, Cris, mas quando eu fiz, era no bisturi, operava um olho, aí cicatrizava depois. Eu nem lembro direito, ele ainda brincava, eu não tô nem lembrando direito, mas é muito diferente agora. Muito diferente. E doutora, mesmo. falando assim, existe um tempo ou um mês ideal para se fazer a cirurgia? Porque a gente, por exemplo, agora nesse semestre, a gente vive um período de seca, né? O olho ele fica mais seco, a gente sente mais irritação em todo o corpo de uma certa forma, o calor existe, porque, por exemplo, eu sei que em outras áreas existe o tempo correto, né? Por exemplo, quando eu fiz a minha cirurgia do tendão, hoje se eu fosse fazer novamente, eu não faria no período de chuva, porque eu não poderia andar na rua com a questão do gesso, né? Mas existe esse negócio também, porque na parte ortopédica eu lembro que o Dr. Jorge deixou claro que era interessante fazer no período de sol. Na cirurgia refrativa, a gente pode fazer independente do período? Existe algum cuidado a mais no período do inverno, verão? Como que funciona? Isso. A cirurgia, o resultado final, independente do período, vai ser o mesmo. Não tem influência isso. A questão mesmo, assim, que depende muito também da característica da pessoa. Por exemplo, a Cris, ela tem um olho grande. Meu olho é grande, por isso que ele Várias fica tão vezes pra ela. ressecado. Igual o meu.
E aí, ele fica muito mais exposto. Então, ar-condicionado, clima seco, ele resseca muito mais fácil. O ar-condicionado? Muito. Sabe por quê? A gente tá Ar-condicionado. ressecado assim porque a gente quase não tá chorando. Graças a Deus. Então, se a gente ficasse triste, né, Cris? Ficasse triste, chorasse, Se manter mais hidratada, né? Que Pois chorasse mais. Teve uma Entendi. pessoa que disse que falou assim, não, eu tô chorando pouco, por isso que eu vou estar. Mas então, doutora, não existe isso. Resultado final não, mas é claro que no clima seco vai precisar usar mais colírio lubrificante, às vezes a gente tem que usar colírios que são assim, que conseguem ficar mais tempo no olho para conseguir assim melhorar sintoma mesmo, às vezes aquela sensação mesmo de olho seco, né? Às vezes tem pessoas que têm lacrimejamento, quando o olho resseca muito embaça um pouquinho mais a visão. Então tem essa questão de às vezes ter que usar mais o lubrificante mesmo, mas resultado final não. E doutora, não uma curiosidade, assim, quem é cega de um olho pode fazer a cirurgia refrativa do outro se usa óculos? Pode. Ou não pode? Pode. Legal. Olha que legal essa Isso, hoje a resposta. cirurgia é uma cirurgia realmente, então, como eu falei, muito segura, né? Aí, quando a pessoa tem, é claro que assim, vai ver Depende o quanto dos realmente que exames, tem, não, os sim, exames sim, estão sim. todos ótimos, perfeitos, né? Mas tem indicação, sim, pode fazer, não tem problema nenhum. Porque a gente pensa que Bacana. normalmente é pra quem tem as duas visões, né? Não só pra quem tem uma. É interessante isso, né? Porque a gente vê também a tecnologia que não é só para um lado, mas para o outro lado Sim. também. Idoso, assim, no caso de 65, 70 também pode fazer? Pode fazer também. O que acontece é assim, o idoso, geralmente, ele vai ter junto a presbiopia, que é o grau para perto. Então, aquelas pessoas que precisam fazer implante de braço, né? Que fica com o braço É, curto. diz que você vai reconhecendo a idade das pessoas por causa disso. Pela distância, né? Mas tudo bem. Então, aí essas pessoas que precisam, tem a questão do perto, tá, a presbiopia. entendi. Já viu, Perto, Rita? você já sabe Tá, que agora entendi. É que ela é míope, ela gosta de ver assim. Eu gosto de pertinho, ver né? assim. Mas quem tem, por exemplo, quem nunca teve grau, quando começa a chegar a presbiopia, começa a ter dificuldade do perto. Aí tem que ir afastando Vai para que ficando muda a assim, ó. distância do foco. Você né? fala, a idade ali tá entre os... Entendi. Aí a cirurgia, ela corrige muito bem o grau de longe, só que esse grau do perto, ela já não é tão boa para corrigir o perto. Então, assim, só em casos de miopia, por exemplo, tem pessoas que têm miopia nos dois olhos e já começou com o grau de perto. O que é feito muito e é muito legal também, às vezes, é corrigir um olho o grau total, o outro deixar um pouquinho de miopia. Porque esse Olha que grau de interessante, pouquinho de miopia legal. ajuda o perto. O perto. Né? Então, aí a pessoa vai conseguir ver longe de perto. O meu tinha um pouquinho de miopia. Não? Tinha bem pouquinho. é. Era bem pouquinho, era mais astigmatismo. E aí, quando passa dos 55, começa a aparecer a catarata. Você sabe que catarata é igual cabelo branco, né? Vocês já ouviram falar? Não. Catarata é igual cabelo branco. Todo Meu mundo pai já vai fez ter. a cirurgia. Entendi. Eu vou ter. Eu já ouvi. Quando Você a doutora vai me falou ter. isso, eu assustei, que todo mundo vai ter, porque meu pai teve, A né? minha mãe e minha avó Meu pai já tiveram. fez a cirurgia. Aí eu Sim. falei assim, gente, será? Minha sogra agora vai fazer também. Então, Todo mundo, não tem nosso como escapar. caminho. É o caminho. E aí, quando chega na catarata e precisa fazer a cirurgia, hoje existe a tecnologia das lentes que a gente implanta. Porque a catarata é uma lente que fica atrás do colorido do olho, que ela vai ficando, em vez de ser transparente, vai ficando opaca. E aí a pessoa começa a ver assim, como se tivesse uma nuvem, tá nublado. E aí a gente tem que fazer a troca dessa lente. A cirurgia é a troca dessa lente. A gente tira a lente natural e coloca uma outra. E essa outra corrige o grau. que Longe, tecnologia. perto. Incrível, Trinchar. Nossa, gente? é incrível, assim, e agora a gente destrinchando mais o conteúdo, é que a gente tem uma dimensão de como isso melhora a qualidade de vida como um todo, né? Não só certeza. falando de maquiagem, de roupa, de esporte, é. mas da saúde mesmo, do bem-estar, pensando na longevidade, né? Que eu acho que é o que essa geração agora ela tem buscado muito, não só com a prática dos esportes, mas com procedimentos médicos que de fato vão contribuir para essa longevidade, né? Eu acredito que a nossa geração, diferente da geração dos nossos pais, vai ser uma geração que quando chegar aos 60, 70, vai ter mais qualidade de vida, vai ter uma saúde mais preparada para a velhice, né, doutora? Com certeza. Eu atendo muito idoso, né? Aham. E aí, hoje eu vejo aqueles pacientes assim, 93, 94, vindo sozinho na consulta, falando tudo e Olha mora que legal. sozinho, faz tudo. Sabe que esses dias eu tava vendo um podcast. Aí era um geriatra falando sobre longevidade, e ele falou assim,
pelos últimos estudos, a pessoa que vai viver até 150 anos já nasceu. Olha aí. Nossa! Quem sabe sou eu. Assim. Quem sabe está na sua frente, né? Quem sabe Deus tá na sua frente. Então a gente não sabe, né? Sabe que vem a tecnologia, né? Assim, Sim. vem, claro, com tratamentos, a medicina vem evoluindo muito, Sim. né? Então, assim, claro, tem que chegar no 150 bem, né? Eu É, quero chegar no 150 fazendo ligada maratona, à né? qualidade de vida, É, né? isso Com certeza. aí. Doutora Ansusa, agora me veio até um insight aqui falando disso, de tecnologia, né, das gerações que a gente está vivendo aí, super avançadas. Eu tenho uma curiosidade mesmo. Em relação à exposição de telas, falando até preocupando como mãe, de Sim. fato, né? Essas nossas crianças já nascem de fato ali. Na nossa época era mais TV, né? E olhe muito pouco. E olhe lá, né? Muito pouco, né? Mas nossos filhos, eles ali desde bebês, a gente já dá esse incentivo de tela, que é o terror dos pediatras, inclusive, até 2 anos, enfim. Essa exposição mais precoce às telas, isso incide de alguma forma ali no grau, na questão da visão? Como é que isso pode agir de fato hoje para essa geração tão, né, com o celular, com o iPad? Isso é prejudicial de alguma forma? Falando como oftalmologista? Isso, Você sabe que a criança, quanto mais tempo exposta à tela, e celular, não é assim... Tablet é até melhor, que às vezes até distancia um pouquinho longe, mais. né? Mas o celular acaba ficando muito próximo. E a criança, principalmente a criança ali que está no período de desenvolvimento da visão, que até os 7 anos de idade, ela, muito tempo na tela, estimula o crescimento do olho e faz aparecer miopia. Então, só do período agora da pandemia, né, que então as pessoas ficaram mais em casa, né, então crianças ficaram mais em casa, a gente viu um aumento exponencial em relação a crianças míopes, né, por causa da exposição. É claro que assim, eu também como mãe, a gente não tem como, não, proibido, né, porque tem mãe que às vezes assim, não pode celular, não pode TV, não pode nada, até tal idade. E não é assim, que hoje a criança nasce já na tecnologia, né? Sim. Mas a gente tem que assim, colocou um pouquinho, para um pouquinho, não deixar horas ali, deixa um pouquinho, mas para, monitorar, vai fazer outra né? coisa, brinca de outra coisa, né? E realmente ficar monitorando. A questão de grau, hoje tem tratamentos, né? Então, por exemplo, criança que começa a aumentar muito o grau, às vezes já tem miopia e começa a aumentar, tem um tratamento, colírio que tem que usar para estabilizar esse grau, não deixar ele aumentar, porque lá no futuro, o olho crescendo muito, meu filho tem 9 miopia. anos e com 5, 6 aninhos já começou a usar óculos. E eu lembrei disso, né? Então, nós temos aí uma geração de crianças míopes. Cada vez mais, sabe? Essa questão, por isso que eu falo, a cirurgia refrativa é uma cirurgia cada vez mais vai ser assim, é a cirurgia do futuro que vai ter, e é uma evolução que vai ser em relação à questão mesmo tecnológica, cada vez vai evoluir mais. Por quê? Porque é uma cirurgia que cada vez está mais presente, né? E muita gente hoje, diferente do que era antigamente, hoje a gente vê muito mais míopes por causa da questão do celular, questão de exposição mesmo. Então, às vezes é melhor deixar na TV, né? Então, às vezes, não, vai assistir alguma coisa, é melhor deixar na TV, porque a pessoa está olhando longe, né? Do que o perto. E outra coisa importante também é a questão de atividades ao ar livre, porque esse olhar para o infinito, muitas vezes a criança às vezes mora em apartamento, olha só aqui, tá no celular, olha ali. Perdido cada vez e não olha para longe. Esse olhar para longe dá uma relaxada na musculatura e isso é muito bom para a criança. Legal. Então isso precisa de vez em quando, por isso que às vezes tem que sair. Às vezes a gente teve um podcast muito legal com as pediatras, a gente falou muito sobre isso. Que daí, falando disso, dessa questão, vamos sair, vamos num parque, alguma coisa, que muitas vezes a gente acaba deixando, né? Hoje tá tão prático, as coisas tudo perto ali, mas é importante a gente fazer isso e poder ter esse olhar para longe. Doutora, nosso papo tá muito bom. Agora eu estou falando isso, né? Porque normalmente é a doutora que fala, mas nós já estamos aí chegando. Gente, parece que faz 5 minutos que a gente tá falando, 40 minutos. Eu tô sem óculos, mas eu consigo enxergar ali 30 e alguma coisa, entendeu? O próximo você vai enxergar. O próximo você vai estar eu quero estar aqui sem óculos enxergando tudo. Doutora, só pra gente finalizar,
Quem é? Porque assim, a gente tem também telespectadores de outras regiões aqui do estado. Então, no caso, a Iano só faz a cirurgia em Palmas, na sede, mas pode fazer o acompanhamento em Araguaína, em Gurupi. Isso, Como Paraíso. funciona isso? Só pra gente concluir o podcast. Sim. Então, hoje o laser, então, ele está localizado aqui em Palmas, né? No hospital aqui em Palmas. Mas a gente tem as unidades em Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso. Então, às vezes, as pessoas do interior, né? Então, a gente tem essa distribuição ali para todo o estado. Então tá dominando o mundo, no Dominando o mundo. Porque vem gente de fora pra cirurgia, né, Pois doutora? é, isso. Então, o paciente, ele pode começar a ter o acompanhamento inicial, vamos supor, em Araguaína e fazer a cirurgia aqui com Perfeito. vocês. Inclusive, todos os nossos médicos são capacitados para indicar e realizar a cirurgia. Que legal. Então, a gente fez esse treinamento, teve toda a equipe, veio o pessoal de São Paulo, veio engenheiros, veio assim, porque hoje, assim, como eu falei, né, daqui a um tempo o laser vai ser, leve seu laser e faça você mesmo. Ele realmente, assim, é muito seguro, então hoje, qualquer unidade que for, todos os médicos hoje da IAN são capacitados para indicar e realizar o procedimento da cirurgia refrativa. Ótimo. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Antes da senhora finalizar, Cris, Gabi, vocês querem deixar uma mensagem para o público, para os seus seguidores? Eu quero. Então, olha para a câmera. Gente, no momento eu ainda não realizei a cirurgia, como eu falei, somente o meu marido. Mas o que eu posso falar por ele, inclusive ele pediu para mandar esse recado. Ele falou, amor, por favor, não termina esse podcast sem falar que a minha vida mudou. Ele fala, ele é tão bonitinho porque ele fala assim, foi a melhor cirurgia que eu já fiz na minha vida, né? Então é muito legal ver realmente uma qualidade de vida. Ele tem 33 anos e hoje saber que vive muito bem, não tem nenhum mês que ele realizou a cirurgia, então quero deixar aqui toda a minha indicação, todo o meu agradecimento à doutora Susan, doutora Susan e Hospital Iano, né, por todo o atendimento e assim, um atendimento de excelência. Indico de todo coração, porque Obrigada, essa cirurgia eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. E eu sou a próxima. Eu quero agradecer o convite, gente, é o meu primeiro podcast. De vocês, Quero agradecer olha o só. convite, quero agradecer a doutora Susan, porque eu cheguei para fazer minha cirurgia refrativa cheia de dúvida. A doutora Susan me acalmou, me deixou em paz. Amém. E eu segui para fazer minha cirurgia. Eu estou muito feliz com o resultado. Realmente é uma liberdade. E outra, quando eu vejo alguém de óculos que vem me perguntar sobre a cirurgia, eu já falo, gente, vai lá no Iano, vai fazer. Você vai amar, vai dar super certo. Muito obrigada, viu? Cris, Gabi, doutora, a sua palavra final. Eu também agradeço o convite. Estou realmente esperando logo o meu dia para poder fazer a cirurgia. Inclusive, vai um recado para minha mãe. Mãe, preciso de você aqui para cuidar de mim. Mas, para me dar o suporte, claro. Mas muito obrigado, né, doutora? Eu acho que foi um podcast bem rico, porque a gente conseguiu esmiuçar, né, detalhar o que de fato é a cirurgia refrativa, o que está por trás dela. E agora o seu recado final para finalizar o podcast. Então, mas primeiro eu quero agradecer, nossa, foi legal, foi né? muito legal. E assim, e dizer que a cirurgia refrativa, às vezes muita gente tem medo, né? Acha assim, é uma cirurgia que eu vou ficar cego, vou perder a visão, né? E realmente hoje, com a tecnologia, com a segurança, é uma cirurgia muito segura. Então, para você que usa óculos, está em dúvida, né? Vai lá, agenda a consulta, a gente faz um check-up, vê direitinho se realmente tem indicação, mas se tiver, vai ser a melhor cirurgia da vida. Sucesso garantido. Sucesso. Muito obrigada, Obrigada. gente. Até o próximo podcast. Até mais.